Emma Roberts foi descancelada, ela foi inocentada por todas aquelas acusações de transfobia que a Angelica Ross fez contra ela, simplesmente pelo fato de as pessoas não terem interpretado o texto direito. E a própria Angelica Ross não ter compreendido a situação direito. Tem todo um contexto por trás desse rolê da Angelica Ross e ninguém parou pra tentar ouvir o lado da Emma Roberts. Na verdade, as pessoas se apoiaram em tweets que leram sobre a Emma Roberts ou em vídeos do TikTok que assistiram sobre ela, sobre esse tal cancelamento, e simplesmente não quiseram ouvir o outro lado. Tanto que, se vocês notarem, a Emma nem veio a público pra tentar esclarecer as coisas. Ela, na verdade, tentou se esclarecer com a Angelica Ross. Calma aí que eu vou te ajudar a entender um pouquinho melhor o porquê disso. Quando eu li a matéria da Hollywood Reporter sobre tudo isso que rolou entre a Emma e a Angelica, eu li sabendo o inglês, então assim, eu peguei tudo que eu tava lendo e coloquei num contexto e usei minha interpretação de texto pra compreender o que eu tava lendo. Então a interpretação de texto, quando você tá lendo um texto em inglês, é muito importante. Não é só você saber traduzir palavras, é você entender o contexto como um todo. E muita gente tirou as coisas que a Angelica disse do contexto. Agora, com esse Gui, que fez uma thread no Twitter, pegando a interpretação de texto e colocando com todos os fatos, principalmente me baseando na interpretação do texto da própria Angelica Ross. A entrevista que ela deu pro Hollywood Reporter trouxe um contexto muito maior sobre a experiência dela trabalhando com o Ryan Murphy, trabalhando também em American Horror Story em 1984. E uma das primeiras coisas que ela disse foi que o ambiente de American Horror Story em 1984 era comandado por homens, e a Emma Roberts e a Billie Lourd acabaram meio que sempre batendo um pé quando elas não concordavam com alguma coisa. Então a Emma tava muito à frente de toda a situação dentro do set de filmagens, e a Angelica não conseguia distinguir se ela era uma mulher forte tentando ali realmente tomar as rédeas, ou se ela era uma mean girl, uma garota malvada ali, que queria mandar e desmandar nas pessoas. Isso é a interpretação da própria Angelica de como ela via a Emma. Tanto que ela relata que a Emma não aceitou fazer uma coisa que o diretor queria ali num dos episódios. A Angelica até citou que a Emma tirou sarro ali com o próprio diretor, que queria que ela fizesse alguma coisa que a gente não sabe o que é, e falou, você vai chorar, vai fazer mué, mué, mué. E a Angelica olhou com uma cara de, nossa, ela tá na indústria faz muito tempo, então ela deve saber o que ela tá fazendo. Então a Angelica tava chegando na indústria agora, ela não sabe muito bem como funciona o ambiente de trabalho, então assim, ela tava opinando dentro do set, porque o Ryan Murphy, que é o produtor que deveria estar ali pra fazer isso, não tava constantemente ali. Então ele colocava a Emma na linha de frente pra também poder opinar. Tanto que nessa mesma entrevista, a Angelica defende a Emma sobre um rolê que rolou no set envolvendo uma camiseta que tinha um cunho racista, e a Emma foi perguntar pra Angelica como ela tava se sentindo sobre aquela camiseta e demonstrou apoio a ela. Tanto que essa pessoa foi demitida, que tava usando a camiseta. E ela até falou sobre isso na live que ela fez no Instagram, que começou todo esse bafafá. Falou que a Emma tava lá e perguntou pra ela o que ela tava achando sobre essa camiseta. Então a Emma tava ali no set ajudando ela, colaborando com ela. Só que a forma com que ela falou e se expressou foi uma forma um pouco fria na live, fazendo as pessoas sempre acharem que ela tava falando mal sobre a Emma. Na verdade, ela só tava falando de uma maneira um pouco fria. E agora chegamos no grande bafafá de toda essa história, que envolveu a transfobia, que não foi transfobia. Na verdade, as pessoas não querem entender o contexto de toda a situação e já querem taxar uma pessoa de transfóbica, que é um crime grave. Então assim, gente, vamos entender a situação. No dia que rolou esse rolê aí da transfobia, foi o dia da gravação do último episódio, onde a gente sabe que em 1984 a Emma tava envelhecida. Tanto que a Angelica Ross brincou com a Emma falando, nossa, você parece cansada, se referindo à forma envelhecida com que tava o rosto dela. E depois da Angelica falar isso, a Emma retrucou e falou, John, a Angelica tá sendo maldosa comigo, brincando, né, falando que ela tava cansada, então foi uma brincadeira entre as duas. Na verdade, poderia ser que a Angelica não tava achando que era brincadeira, mas a Emma tava. Mas enfim, isso não vê ao caso, porque o que vê ao caso é essa próxima frase, que o diretor fala, vamos senhoras, vamos voltar a gravar. E a Emma falou, você quis dizer senhora, não senhoras, né, no caso, porque ela estava envelhecida para a cena. E na cabeça da Emma, tudo rolou da maneira mais de boa possível, porque pra ela tava brincando uma com a outra ali. A Angelica tinha começado a brincadeira, ela só continuou. Tanto que a Emma ligou pra Angelica depois, né, depois desse bafafá que ela falou na live, pra pedir desculpa, e que ela sentia muito dela ter tido essa experiência naquele momento no set, e que ela não tinha nem notado que ela tinha se sentido mal por essa frase que ela disse. Na verdade, ela é uma aliada, ela nunca faria isso. E a Angelica foi fria com ela e falou que ela não era uma aliada e que ela precisava ser. E a Emma então respondeu que ela esperava que as duas conseguissem superar isso, que ela vê as causas que a Angelica apoia, isso é muito importante. E a Emma concorda em apoiar as mesmas causas ali pra ajudar a Angelica. E no fim da própria entrevista do Hollywood Reporter sobre essa tal ligação, a Angelica ainda elogia a Emma Roberts, falando que ela tem peito, e que ela viu a Emma ali agindo de uma maneira legal no set, e que ela sabia que aquilo poderia não ter sido direcionado a ela, mas que a atitude da Emma de ligar pra ela foi boa. Ela até termina falando que a Emma não é uma donzela em perigo, ela nunca foi uma donzela em perigo, mostrando que ela viu e compreendeu tudo que a Emma passou no set e até tentou ajudar ela. Mas a forma com que ela diz as coisas, e a forma com que o texto redigiu, e a forma com que traduziram, foi um telefone sem fio tão grande. A própria Emma não tava se referindo a Angelica no quesito da senhora, da lady, tava se referindo à maquiagem
a Angélica falou sobre isso na própria entrevista. A Angélica compreendeu errado, achou que era um shade da Emma pra ela, mas no final das contas ela compreendeu, deu uma entrevista, mas isso não surgiu na mídia. As pessoas não quiseram falar sobre isso, as pessoas só quiseram taxar a Emma Roberts de transfóbica. E até mesmo na live que a Angélica fez, ela falou que a Emma queria conversar com ela naquele dia no set se tinha acontecido alguma coisa errada, mas a Angélica não quis papo com a Emma, sendo que poderiam ter resolvido isso lá atrás, lá anos atrás, mas a Angélica não quis conversar. E a Angélica fez um tweet falando que agora tava tudo bem entre as duas e acabou esse rolê. Então, gente, Emma Roberts foi inocentada, não aconteceu transfobia alguma, as pessoas têm que se comunicar melhor. E eu espero que vocês marquem os amigos de vocês pra ver esse vídeo longo aqui, que, gente, é horrível acusar alguém de uma coisa que a pessoa não cometeu e até atrapalhar a carreira da pessoa por uma coisa errada. Então marca um amigo aí se gostou do vídeo, me conta aí se vocês acreditavam nessa inocência ou não. Clica no coração e me segue com mais conteúdo de série de filmes. Beijo, tchau.